Aqui em Caxias, o Internacional bateu a equipe do Juventude e finalizou a primeira fase de classificação do Campeonato Gaúcho como líder, isolado, 28 pontos e classificado, já conhecendo seu adversário nas quartas de final do Gauchão dessa temporada. Após a partida, o técnico, pelo menos hoje à tarde, aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias, Lúcio Gonzalez, auxiliar do técnico Eduardo Cudê, falou sobre a partida e as escolhas que fez para este jogo e que foram, sim, trabalhadas com o técnico argentino Eduardo Cudê. O presidente Alessandro Barcelos também se manifestou. O Inter confirma a informação de que conseguiu a liberação antecipada do atacante colombiano Rafael Borré. A gente traz a data e o horário de chegada do atacante em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. O presidente Alessandro Barcelos também atualizou outras negociações. Thiago Maia à procura por um goleiro e também por um lateral esquerdo. E a gente repercute tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em alguma rua de Caxias, tá? Não deu para fazer lá no Alfredo Jaconi, o pessoal tava desmontando, foi tudo muito rápido, o presidente Barcelos, o Lúcio Gonzalez, mas a gente tem muito para repercutir e falar do que foi a vitória do Internacional, fora de casa, com reservas, time alternativo, mas é o Inter líder do Campeonato Gaúcho na fase de classificação, classificado para as quartas de final e, obviamente, a gente tem que ressaltar aqui 8 vitórias consecutivas neste atual momento e início de temporada. Antes disso, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, já passamos dos 53 mil inscritos, então deixa teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país, e eu avisei hoje cedo que era vitória ou empate do Internacional. Chance dupla lá na KTO para não ter erro. O Inter foi com um time alternativo, reservão, um ou outro titular, então era para aproveitar e ganhar uma grana lá na KTO. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Gente, o time foi exatamente o que eu trouxe ontem à noite aqui no canal. Um time de Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Igor Gomes a dupla de zaga e o Robert Renan. Não diria nem que improvisado, ele já treinou dessa forma na lateral esquerda. Um meio de campo de Rômulo, Bruno Gomes, Johan e Gustavo Prado, Wesley e Luca. E hoje foi de fato uma tarde especial para esse grupo. O Inter jogou bem, o Inter foi melhor que o Juventude, mereceu a vitória. Teve, é verdade, alguns sustos durante a partida, o Antony teve que trabalhar, fez algumas grandes defesas, teve algumas falhas também técnicas ao longo da partida. Foi o primeiro gol do Johan com a camisa do Inter, foi o primeiro gol do atacante Wesley com a camiseta do Internacional também, mas o importante é que o Colorado venceu, chegou aos 28 pontos, líder isolado da fase de classificação do Campeonato Gaúcho e já sabe que nas quartas de final vai enfrentar o São Luís de Juí, jogo único no estádio Beira-Rio. Em uma semifinal vai enfrentar ou o Guarani de Bagé, ou o Juventude, que vão se enfrentar em Bagé, também jogo único nas quartas de final do Gauchão. Gente, depois da partida, o Lúcio Gonzalez, auxiliar do técnico Eduardo Cudê, se manifestou e destacou a importância dessa vitória contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Ele disse que é sempre bom vencer, que ele acredita que o time fez um grande jogo com os atletas que não vinham atuando nos principais jogos desse início de temporada até então, e ele fez questão também de ressaltar a entrega do grupo. Eu questionei o Lúcio Gonzalez sobre a entrada do Robert Renan na lateral esquerda, porque ele é um zagueiro de origem, é verdade que na base ele trabalhou como lateral esquerdo, o Cudê destacou que poderia utilizar ele dessa forma, mas ainda não tinha acontecido. E o Inter está procurando um lateral esquerdo dentro do mercado de transferências. O Lúcio fez questão de ressaltar que o Robert Renan deu conta do recado, tem o René como titular, tem o Tauan, que é uma opção, mas não deve ser aproveitado, deve ser inclusive negociado, mas que são questões que são trabalhadas no dia a dia. Não foi de última hora pensada a possibilidade do Robert Renan jogar como lateral esquerdo. E inclusive ele citou sobre o próprio Bruno Gomes, o Bruno Henrique, o próprio Robert Renan, que são jogadores polifuncionais. Eu não tinha escutado esse termo ainda vindo da comissão técnica de Eduardo Cudê. E ele disse que isso é importante porque dá alternativas e variantes ao longo de uma partida. E ele também destacou bastante, me chamou muita atenção, que esse time que entrou em campo hoje e jogou muito bem, parecia já muito entrosado, não foi um time treinado para esse jogo. Era um time que já tinha sido trabalhado no dia a dia, não tinha entrado em campo ainda, mas que deu conta do recado e venceu
do Juventude, perdão. O Lúcio Gonzalez fez um destaque importante sobre esse momento do Inter. Por quê? Para quem não sabe, o Lúcio Gonzalez é um dos jogadores mais vitoriosos no futebol argentino, principalmente pelo River Plate, assim como o técnico Eduardo Cudê. E foi questionado sobre a sequência de 8 jogos de invencibilidade e de vitórias do time do técnico Eduardo Cudê. E ele destacou que vai chegar um momento que o Inter vai perder. E que é natural, é do jogo, é do futebol. Só que tem que seguir com essa mentalidade vencedora e de buscar a vitória em cada jogo. E ele destacou que o trabalho que vem sendo feito pelo Tchatcho, por ele, pela comissão técnica, pelos jogadores, nesses 8 jogos, vem sendo muito importante. Gente, antes do Lúcio Gonzalez, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma importantíssima entrevista coletiva, que começou com uma manifestação um tanto quanto emocionada do presidente, falando sobre Arthur Khalef. Para quem não conhece, Arthur Khalef, que é conselheiro do Internacional há muitos anos, ele foi um dos vice-presidentes do Conselho de Gestão do presidente Alessandro Barcelos no seu primeiro mandato. Ele era um dos vice-presidentes, eu só não me recordo se era o 3º ou 4º vice-presidente, e que sofreu, nesse final de semana, um acidente. Ele é um cara, o Arthur Khalef, que participa de competições de automobilismo, e ele sofreu um acidente, está internado no hospital, e o presidente fez uma manifestação emocionada em homenagem ao Arthur Khalef. Depois disso, o Inter confirmou justamente o que a gente trouxe no último vídeo, da liberação antecipada do atacante colombiano Rafael Borré. E eu quero trazer alguns detalhes aqui que eu consegui conversando com algumas pessoas hoje no Alfredo Jaconi. O Inter está pagando para o Werder Bremen 200 mil euros, cerca de R$1 milhão, para ter a liberação antecipada do atacante de 28 anos. O Borré foi cortado, como eu trouxe no último vídeo, da lista de concentrados e relacionados da viagem para Hoffenheim, onde amanhã, 1h30 da tarde, pelo horário de Brasília, o Werder Bremen encara a equipe do Hoffenheim pela Bundesliga, pela primeira divisão do campeonato alemão. O Borré está fora da lista, tá? E ele vai chegar na próxima semana em Porto Alegre. O Inter já emitiu uma nota depois da coletiva do presidente Barcelos, confirmando a chegada antecipada do Borré para terça-feira. Terça-feira, 2h da tarde, no aeroporto Salgado Filho, vai desembarcar o centroavante do Internacional, camiseta número 19, Rafael dos Santos Borré. Vai ser integrado ao elenco, vai começar a treinar e vai ser aproveitado, obviamente, pelo técnico Eduardo Cudê. Bom, o presidente Alessandro Barcelos, ainda sobre essa situação do Borré, revelou que partiu muito do Borré, do seu staff, a ajuda para que ele conseguisse chegar de forma antecipada e que o jogador teve um posicionamento dentro da negociação com o Werder Bremen, com o Frankfurt, que foi muito importante para essa chegada antecipada. E que, claro, tinha uma dificuldade porque o Inter não tinha o que fazer. O Inter tinha que contratar ele junto ao Frankfurt, só que ele tinha um contrato de empréstimo junto ao Werder Bremen. O Inter estava de mãos atadas nessa situação e só dependia do Werder Bremen. No fim, então, o Inter conseguiu. Eu questionei o presidente Alessandro Barcelos sobre Thiago Maia. O presidente não atualizou de fato a situação do volante de 26 anos do Flamengo, mas ele deixou claro que atualmente a bola não está mais com o Inter. A bola está com o Flamengo e com o Lille. O Flamengo tem 50% do Thiago Maia, o Lille da França tem mais 50%. O Inter quer comprar 50% por 4 milhões de euros parcelados. E é isso. O Inter não vai aumentar a proposta pelo Thiago Maia. E o presidente até citou limite financeiro. O Inter não vai subir mais a proposta. Até porque fez uma primeira oferta de 3 milhões de euros, uma de 3 milhões e 800 mil euros, sendo 800 mil euros em metas, e uma última de 4 milhões de euros fixos que serão pagos de forma parcelada. A questão é o Flamengo e o Lille se acertarem em relação à porcentagem que cada um vai ficar do Thiago Maia. O presidente também fez uma crítica forte ao TJD, por conta da suspensão do Cudê. O Inter vai buscar um recurso para ter o técnico Eduardo Cudê na Casa Mata contra o São Luís, no Beira-Rio, no próximo final de semana, no jogo que é único das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Mas o Inter está incomodado, disse o presidente que é desproporcional o que aconteceu nesse caso, porque o Cudê não teve intenção de puxar uma confusão, um bolo com o China Balbino, técnico da equipe do São José, e que o Cudê naquele momento queria tirar os seus jogadores, que ele reclamou do fair play e que foi desproporcional o julgamento e a punição para o técnico argentino do Internacional. Bom, o Inter venceu, a repercussão foi importante. Borré está chegando terça-feira, 2h da tarde, no aeroporto Salgado Filho. Deixa aqui teu comentário pra gente seguir interagindo e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço
e até a próxima!